bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o nosso Estúdio Câmara, manhã de quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, agora 8 horas e mais 15 minutinhos. O tema do programa de hoje, gente, é tecnologia, é DeepSeek, ChatGPT. É isso mesmo. E você, tem usado o DeepSeek? Tem usado o ChatGPT? E o impacto da inteligência artificial na economia e no mercado, hein? No Estúdio Câmara de hoje, nós vamos analisar as diferenças entre essas inteligências artificiais, destacando, então, os impactos e como as práticas, né, e o impacto para os usuários e empresas da economia global têm sido afetado. Essas e outras questões serão debatidas com os nossos convidados e especialistas daqui a pouquinho aqui no Estúdio Câmara. Bom, antes eu quero te convidar para já mandar para a gente a sua mensagem, porque eu tenho certeza que você vai ter alguma dúvida referente à inteligência artificial. Olha o telefone na sua tela, 97829-3776. Manda para a gente a sua mensagem, a nossa produção está aguardando e daqui a pouquinho a gente vai ter aquela conversa bem legal sobre inteligência artificial e o impacto na economia. Você sabia que a inteligência artificial impacta a economia mundial? É isso mesmo, tem alteração de dólar, tem a bolsa de valores. Você entende de bolsa? Pois é, hoje você vai entender um pouquinho mais sobre bolsa de valores, ChatGPT, DeepSeek e o impacto na economia global e como você deve se comportar diante de todo esse avanço da tecnologia. É hora da gente conferir, então, a previsão do tempo. Como é que será que fica o tempo para a cidade de Campinas, hein? E aí, você se animou, né? Hoje um pouquinho de sol, o céu azul lá fora. Amanhã, né? Amanhã tá nublado, mas tem sol e o céuzinho tá azul e a gente se anima, né? A mínima 21, a máxima 28. Hoje de manhã, beleza, mas à tarde, gente, novamente tem uma previsão aí de chuva para hoje à tarde com 28 graus. Porém, à noite, 21 graus, baixa a temperatura. E aí a previsão é de noite com algumas nuvens, né? Então, Campinas hoje, previsão do tempo mínima 21, máxima 28. Agora de manhã tem o solzinho aí para aquecer os nossos corações e o pessoal que está em casa, né? Que está pensando em lavar roupa, porque eu sei como é. Com toda essa chuva fica tudo úmido, aproveita para abrir a janela, coloca a roupa no sol, porque à tarde, de acordo com a previsão do tempo, vem chuva novamente. Vamos lá então, atualizando as notícias. Tem notícia da Sanasa. Tem vídeo na tela para você, porque a Sanasa inaugurou o 29º reservatório do Plano Campinas 2030, no bairro Ponte Preta. Olha só, gente, interessante demais. E com mais essa obra, Campinas passa a ter capacidade total de reservação aí de 196 milhões de litros, beneficiando mais de 750 mil pessoas, né? Esse reservatório construído em concreto armado, ele tem capacidade para armazenar 6 milhões de litros de água potável, beneficiando 131.124 moradores dos seguintes bairros. Atenção, hein? Os bairros beneficiados: Bonfim, Guanabara, Jardim Novo Botafogo, Taquaral, Vila Eduardo Lani, Vila Itapura, o Bosque, Jardim Primavera, Nova Campinas, Bueno de Miranda, Cambuí Centro e Jardim Proença. Lembrando que os 20 novos reservatórios vão garantir mais 54 milhões de litros, aumentando a capacidade total de reservação para 196 milhões de litros de água, suficientes para 20 horas de consumo em casos de desastres ambientais ou falta de energia, que possa impedir a capacitação dos rios que abastecem Campinas. Todos eles reforçam o abastecimento em mais de 350 bairros, beneficiando mais de 50 mil moradores. O investimento para a construção de todos foi 117,4 milhões,
O Reservatório da Ponte Preta recebeu uma pintura especial, assinada pelo artista plástico Rogério Pedro, que tem obras espalhadas pelo Brasil em vários países. A Sanasa também revitalizou a praça do lado, importante, né? A quadra de basquete, a área de convívio, com mesinhas, academia, com equipamentos para a terceira idade, passaram por reformas. O piso recebeu nova pintura, incluído aí o jogo de amarelinha para as crianças. Muito bom, né? Muito bom. Olha aí, Ponte Preta, reservatório de água, obra entregue. Isso é muito importante, né? Porque aí o pessoal de todos esses bairros que nós falamos tem a certeza que terão a água, né? E a gente sabe que ficar sem água é bem delicado, bem complicadinho. Gente, programa Estúdio Câmara no ar para você. Daqui a pouquinho os nossos entrevistados com a gente para falar sobre inteligência artificial, DeepSeek, ChatGPT e o impacto na economia global da atualização dessas inteligências artificiais, tá bom? Vamos lá então? Oportunidade de profissionalização. Você está procurando emprego, aí você precisa se profissionalizar. Gente, oportunidade do Senac na região de Campinas oferece mais de 10 mil bolsas de estudo 100% gratuitas no primeiro semestre agora. Então você pode fazer a sua inscrição. As oportunidades são válidas para cursos livres e técnicos em diversas áreas do conhecimento e são válidas para aprimorar o seu currículo durante o ano e também conquistar novas possibilidades de trabalho, né? As bolsas fazem parte do programa Senac de gratuidade, que já superou aí a marca de mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas e mais de 15 anos de experiência. Os interessados e interessadas devem acompanhar a abertura dos cursos no site da instituição e realizar a inscrição 20 dias antes da data do início do curso, tá? Sempre ao meio-dia. A ocupação de vagas disponíveis obedece aí uma ordem de chegada em fila virtual. Além disso, para ter acesso às bolsas ofertadas pelo programa, é necessário que você comprove sua renda familiar mensal em até 2 salários mínimos federais por pessoa. Segundo o levantamento interno do Departamento Nacional do Senac, o índice de sucesso em conseguir uma vaga de trabalho entre os alunos que fazem os cursos técnicos da instituição, até um ano após a conclusão, chega a quase 70%. Já de acordo com a Pesquisa Nacional de Avaliação de Egressos dos cursos livres e técnicos da instituição, olha só, melhoraram o desempenho profissional após a formatura. Tem pessoas que foram contratados com salário ou renda 34%, promoção 21,5%, subiu, né, o primeiro emprego com carteira assinada 18,9%. Então isso é muito importante. Senac Campinas tem cursos para você, tá? Técnico em meio ambiente, técnico em segurança do trabalho, programação de jogos, computação gráfica, muito importante. Tem cursos disponíveis no Senac, Unidade Piracicaba, Americana, Rio Claro, Itapira, Mogi Guaçu, no Centro Universitário Senac também para você. Olha, então agora nós vamos ver um vídeo do Senac, onde você vai aprender a como você se matricular. É isso mesmo, um vídeo do Senac te ensinando como você deve fazer a sua matrícula. Lembrando que o site é sp.senac.br/bolsas de estudo. Preste atenção no vídeo e corra lá fazer a sua matrícula. Vamos conferir. Precisa ficar atento ao item 4, que é sobre a renda familiar, né? Então, tem aqui um exemplo bem legal que vai sair no vídeo. Você precisa contar quantas pessoas moram com você, somar a renda bruta de cada um, depois você divide pelo número total de pessoas. Se o resultado for aí de até 2 salários mínimos federais, bingo, você pode participar, tá? Então, já sabe, Senac, você vai começar novamente, você vai recomeçar. Olha só, no site você encontra as unidades,
também os cursos, tá? E aí você vai escolher aí o curso com a bolsa de estudo. Você pode ver o que você vai aprender, onde você vai se matricular. Aí você vai lá para bolsa, né? Quero bolsa de estudo, porque o Senac tem cursos que são gratuitos, que são bolsas, e também tem cursos que tem aí a mensalidade. Então, você vai escolher aquele curso que mais combina com você. Nós estamos aqui falando de cursos gratuitos do Senac, e você acessa e faz a sua inscrição, ordem de chegada, inscrição online, e pode ser que tenha uma fila grande, mas você precisa ficar atento e online para poder fazer a sua inscrição. Lembrando que você vai encontrar aí a oportunidade de curso no senac.sp.br/bolsas de estudo, tá certo? Então, não esqueça, os cursos são aqui para a cidade de Campinas e também tem outras cidades aí que você pode entrar no site, já que é tudo online, é muito fácil, né? Entra lá, senac.br/bolsas de estudo. Gente, é muito bom, né, saber que tem instituições como o Senac que oferecem essas oportunidades de profissionalização, tá certo? Vamos lá, então, mais uma oportunidade para você, e essa combina com o programa de hoje, claro, porque, olha, São Paulo tem 1 milhão de vagas para o curso gratuito de inteligência artificial. Agora vai, agora vai. Gente, intitulado IA para Todos. O curso é oferecido em parceria com a Startase no formato online, tá? Em modo assíncrono, o que permite o estudante realizar de onde quiser. Então tá, vamos resumir aqui o negócio. É tudo de forma online, você pode estudar de onde você quiser. A jornada de aprendizado é dividida em 4 módulos, né? O primeiro você vai sistematizar a IA, demonstrando que qualquer pessoa pode utilizar essa tal de inteligência artificial. O segundo vai ensinar você a integrar a inteligência artificial no dia a dia. O terceiro módulo vai abordar aí a criação de aplicações para transformar atividades cotidianas em processos mais produtivos. E aí depois, a última etapa vai focar aí na atualização e o uso de diferentes ferramentas. Podem participar os moradores do estado de São Paulo, alfabetizados, não tem idade mínima não, tá? E máximo exigido. O início é imediato após a realização da inscrição, tá bom? E aí tem um total aí de 4 horas de aprendizado e pode ser concluído em até 3 meses. Ao final, os alunos vão receber certificado emitido pela Startase e inscrições para o curso do IA Qualifica São Paulo vão até o dia 31 de março. Isso? Então, acessa lá, eu vou acessar porque eu vou precisar disso. Eu já estou me empolgando com a inteligência artificial, agora depois também do lançamento da DeepSeek, né? Vamos lá. qualificasp.sp.gov.br. Bom, já passei o recadinho, agora você vai mandar sua mensagem para a gente, porque depois do break nós voltaremos com aquela conversa tecnológica. Hoje aqui no nosso Estúdio Câmara nós vamos falar sobre inteligência artificial, DeepSeek, ChatGPT e muito mais. E aí, tá preparado para essa conversa? Eu te confesso que não tô não, viu? É isso mesmo, DeepSeek, gente. Chegou, o que é isso, né? ChatGPT a gente até sabe, mais ou menos. Será que você sabe utilizar isso tudo? Então vamos descobrir daqui a pouquinho, depois do nosso break. Voltamos com mais Estúdio Câmara. Aguenta aí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. TV Câmara Campinas, Estúdio Câmara ao vivo para você. Que horas são? Agora 8 horas e mais 31 minutos. Estão preparados? Eu confesso que hoje vai ser uma aula de inteligência artificial, ChatGPT, DeepSeek e também nós vamos falar de economia, porque toda essa atualização da tecnologia, ela mexe com a economia e a economia global, bolsa de valores. Já sabe como é que funciona a bolsa de valores? Antes era igual um leilão, né? E agora é
tudo online, isso mesmo. Mas o que isso reflete no nosso dia a dia, né? Lá no mercado, quando você vai fazer a sua compra, quando você vai pagar a sua água, a sua luz, tem algo a ver? Claro que tem. E para contar para a gente isso e muito mais, nós temos os nossos especialistas. Vai mandando para a gente aqui também já, antes de eu apresentar eles, o WhatsApp do nosso Estúdio Câmara está na tela. Você vai mandar para a gente a sua perguntinha sobre inteligência artificial. Tá curioso para saber alguma coisa sobre DeepSeek? Manda aí, 97829-3776. Tem o QR Code, uma inteligência também, né, para você, ó, aponta a câmera do seu celular aqui, ó, ali no nosso QR Code, aí você já fala com a gente, tá vendo? Só que tecnologia, quem diria, né? A que ponto chegamos? Vamos lá, apresentando então os nossos convidados, os nossos entrevistados do dia. Aqui ao meu lado, nós temos o analista financeiro, especialista em mercado. Gente, olha só que satisfação, veio direto de Alphaville para participar do nosso Estúdio Câmara. Ademir Siqueira, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia pelo convite. É sempre uma satisfação poder participar, entregar conhecimento, participar desse crescimento mundial, de crescimento de informação, de trazer mais conhecimento para as pessoas. Estou aqui à disposição de vocês, inclusive você poderia ter comentado, o pessoal lá no WhatsApp também poderia ter colocado alguma coisa. O que o Ademir está recomendando para investir nesse momento? Fiquem à vontade. Olha aí que legal, hein? Ó, tá vendo? Ele vai recomendar para você um investimento do momento. Tá vendo? Então, manda para a gente aí a sua mensagem no WhatsApp, nossos especialistas vão te responder. E agora, falando de especialista, olha só quem que eu recebo aqui, gente. Esse rapaz, ele sabe tudo de ChatGPT, de DeepSeek, porque ele, hoje, é uma pessoa que fundou uma empresa chamada Growth Labs, né? A Growth Labs é especialista em Growth Hacking. Gente, é tecnologia, é inovação, é algo que você vai ter que explicar para a gente, porque eu te juro que eu preciso entender tudo isso. Anderson Palma, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência. A gente está aqui conversando, tentando entender muita coisa do que está acontecendo no mercado hoje em dia. Eu tenho certeza que o Ademir vai ajudar a gente com isso. Mas, além disso, como que isso impacta no dia a dia a vida das pessoas, lá na ponta, né? A pessoa que está no mercadinho fazendo uma compra ou utilizando o celular, como que isso acaba trazendo alguma coisa diferente daquilo que ele vinha vivendo até então, até antes de ChatGPT, até antes de DeepSeek. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Espero que eu possa também explicar um pouquinho melhor a questão, growth hacking, tem muita coisa, muito termo. Muito novo. Ele é novo e, ao mesmo tempo, são coisas que já vinham acontecendo há bastante tempo, mas que você pode perceber pelos nomes, né? A maior parte deles americanizados. Sim, sempre. Estão muito relacionados aos Estados Unidos, e o Brasil começa a entrar nesse momento de uma nova maneira, nessa nova maneira de conseguir visualizar, de trabalhar com inteligência artificial, com tecnologia, com inovação, e eu espero que a gente consiga explicar um pouquinho melhor isso aqui hoje. O impacto da inteligência artificial, né, no mercado, nos investimentos. Mas antes de saber do impacto, a gente precisa saber o que é o ChatGPT, o DeepSeek, né? Explica pra gente, Anderson, essa inteligência artificial, assim, de uma maneira bem sucinta, o que é isso? Tá. O que acontece em relação à inteligência artificial? Elas são ferramentas que têm uma inteligência que não é uma inteligência como a nossa exatamente, mas ela tenta se espelhar na nossa inteligência, inclusive na maneira de pensar. E eu falo pensar porque ela pensa realmente. Então você tem lá tanta informação, e a OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, ela colheu basicamente toda a informação na internet e ela começa a organizar a informação como se fossem pequenas bibliotecas. E dentro dessas bibliotecas, você tem essa função de entender o que é, ou de prever o que vai acontecer na sequência. É como, sabe aquele recurso do autocompletar do seu celular? Você começa a digitar uma coisa e ele vai para a próxima palavra e a próxima palavra. É exatamente esse recurso que faz com que a inteligência artificial continue prevendo o que vai acontecer. Agora, você está falando do autocompletar, né, uma palavra por vez.
E a gente chama isso, fala de parâmetros dentro de inteligência artificial. Agora imagina se isso acontece com toda a informação da internet. Ele basicamente consegue prever não só a próxima palavra, mas qual o próximo texto, qual a próxima informação que você vai ter. E com isso, fica muito mais fácil de você conseguir extrair muito dado de dentro de uma caixinha de informação que é essa inteligência artificial. Mas basicamente ela é um cérebro artificial que está lá pensando e trabalhando para conseguir trazer o resultado que você está buscando. Que coisa impressionante, né? Antes da gente chamar um boletim, nós temos a nossa repórter Alexandra Dias, ela foi para as ruas conversar com as pessoas sobre inteligência artificial. Mas antes de chamar esse boletim, eu quero falar com você, Ademir, a inteligência artificial, ela causou um impacto na economia brasileira? Não, né? Na economia global, porque a economia global reflete no Brasil e assim vai. A economia lá, o dólar sobe e o Brasil sofre, né? Então, teve um impacto significativo essa inteligência artificial. Quando surgiu a inteligência artificial, deu uma balançada na economia global? Sempre tem, né? Porque o ser humano ele está sempre mais relutante à mudança. E o mercado financeiro não é diferente. Eu sou daquela época que o pregão na Bolsa de Valores era um pregão viva voz, que as pessoas levantavam o braço direito para comprar alguma coisa, que a equipe estava lá em cima, levantava o braço esquerdo para vender, porque a equipe entendia que era vender e comprar. Hoje é tudo eletrônico. Não tem mais nada que você vá lá e faça um negócio que você sabe com quem que você está negociando. E são 30 bilhões de movimentação diária que você não sabe para quem comprou, para quem vendeu. Você só tem dados dessa informação, mas você que vendeu não sabe. Então, falando do DeepSeek, o Anderson está aqui falando muito bem sobre a inteligência artificial. Então, a gente tem que entender que ela abala o mundo inteiro, principalmente o mercado financeiro. A NVIDIA, que é uma das grandes ali de chip no mundo, caiu. Foi a maior queda da história do mercado financeiro em valor de patrimônio. Então, a empresa caiu quase 800 bilhões de dólares de queda de mercado num dia, em um único dia. Sim. Isso significa quase 4 trilhões de reais. Então, foi a maior queda da história de uma bolsa de valores. Wall Street tremeu naquele dia, então ChatGPT, DeepSeek veio para mostrar que dá para fazer mais barato. Então o mercado começou a falar, nossa, Facebook investiu caro, Microsoft investiu caro, todo mundo investiu muito caro, a DeepSeek chegou falando que dá para fazer mais barato. Então isso mexe com o investidor de bolsa, que o investidor falou o seguinte, nossa, e aquelas as minhas ações da NVIDIA que eu comprei? Perfeito. Tenho que vender? Então o mercado azeda porque o investidor ele é sentimental. 95% do mercado é sentimento, 5% é razão. Então você precisa melhorar isso. Sério isso? Você precisa Quando você melhora isso, você vira um gênio. 95%? É emoção. Você está brincando? 5% é razão. Nossa, gente do céu. Então, assim, para quem investe para curto prazo, ele está sempre preocupado com notícias. Para quem investe para longo prazo, não se preocupe com informação de curto prazo. Se preocupe em analisar bons ativos, analisar empresas que você compraria hoje e sabe que ela vai existir mesmo depois que você não estiver mais aqui. Sim. Então você precisa analisar bons negócios. Quando você vira sócio de uma empresa, na Bolsa de Valores, você virou sócio, você tem direito a receber participação nos lucros, você virou sócio, imagina você comprar uma ação do Itaú, você virou sócio do maior banco privado da América Latina, você recebe participação nos lucros, você virou um dono do banco, só que na tua fração, claro. Você comprou uma açãozinha de R$33, Sim. Tem um cara com 10 milhões de reais, você está com R$33 só, mas você já é dono. Tem que ter cabeça de dono, cabeça de sócio. Então você já começa a receber os dividendos, o banco distribui lucro a cada 3 meses, você já vai estar recebendo todos os meses dividendos pelo banco. Então é um mercado financeiro que poucas pessoas conhecem. Então a gente trouxe aqui um especialista em inteligência artificial para a gente juntar todas essas informações e a pessoa entender que a inteligência artificial, a tecnologia está disponível para todo mundo e investir não é só para rico. Tem muita gente que compra um lanche do Mac e poderia ter comprado uma ação do Bradesco que está custando R$13. Menino. Então, olha só. Você vira sócio de negócio que você nunca imaginou que você poderia virar. Que bate-papo interessante. Isso só está começando. Vamos logo então para o boletim, produção. Vamos lá. Alexandra Dias foi para as ruas para saber se as pessoas utilizam ChatGPT, se as pessoas conhecem o DeepSeek e se essa inteligência artificial aí está fazendo uma diferença no dia a dia. Tem gente que conhece, tem gente que nem tanto. Bom dia, Alexandra.
Bom dia, Rúbia, bom dia, convidados do Estúdio Câmara e bom dia você de casa. É isso mesmo, a inteligência artificial veio para ficar e temos aí várias ferramentas disponíveis no mercado, na versão paga, gratuita. O ChatGPT é o mais conhecido, mas recentemente também tivemos o lançamento da DeepSeek, que é a versão da inteligência artificial chinesa. E a gente veio aqui para Campinas, no centro de Campinas, para escutar as pessoas e saber se elas estão utilizando a inteligência artificial e o que estão achando disso, né? E você vai ver agora, confira. Tailane, fala pra gente, você tem o hábito de usar a inteligência artificial no seu dia a dia? No momento não, porque eu nem tenho contato com muitas essas coisas aí, eu já nem entendo, é por isso que eu nem, não sei. Você acha interessante que o ChatGPT, por exemplo, fale pra você coisas que você tem curiosidade e até mesmo te dê conselhos amorosos, por exemplo? Sim, sim, eu creio que sim. Para isso, você acha que de repente no futuro você vai fazer um uso aí para pegar um conselho, alguma coisa nesse sentido? Sim, também. É o que geralmente hoje em dia, né, que muito povo usa, e eu tô querendo também, mas por enquanto eu já não entendo muito, aí eu... Mas está aberta para a experiência? Sim, sempre. Para tudo, para tudo. Na vida a gente tem que ter experiência para tudo, né? Tem que ter. Ramon, você já fez uso da inteligência artificial como o ChatGPT? Sim, eu utilizo bastante, inclusive. O que você acha, Ramon? Acho que ajuda a gente no nosso dia a dia. Acho que é uma coisa que facilita muito as nossas pesquisas, o que a gente vai fazer, como a gente pode falar determinadas coisas, como a gente pode pesquisar, até com relação a Excel, essas coisas ajuda bastante. E você costuma checar o que o ChatGPT te fala, né? Ou você confia plenamente? Eu não pesquiso diretamente coisas relacionadas a que eu preciso pesquisar. Geralmente eu procuro fórmula ou procuro algo relacionado a como eu posso falar algo para alguma pessoa, o que ele descreve sobre algo que aconteceu da minha vida, alguma coisa assim. Em relação a pesquisas científicas que tenha que pesquisar algo, eu não pesquiso não. E você usa o ChatGPT ou você usa outras inteligências artificiais? O ChatGPT. Emanuela, você acha que a inteligência artificial é uma ferramenta interessante para o uso diário? Depende de como vai ser usado, né? A gente vê hoje, por exemplo, para o mundo da escola, eu não acho que seria uma ferramenta a ser bem utilizada, né? Imagine fazer uma redação. As pessoas hoje estão pensando menos, entrando mais nessa era do IA, de ir lá pesquisar, quando a gente poderia usar mais o nosso cérebro. Hoje a gente está vendo a tecnologia dominando, mas eu tenho certeza que logo a gente voltaremos a ser o que a gente precisa ser, seres pensantes. Ou seja, temos usuários, tem pessoas que usam a ferramenta, tem pessoas que ainda não sentem a necessidade e tem pessoas que têm uma certa resistência por não achar que essa ferramenta possa ser útil para o nosso sistema cognitivo e para o nosso sistema educacional. Então é isso, Rúbia, voltamos com você. Gente, que legal. Valeu, Ale. Valeu, Alexandra. Alexandra Dias, do centro da cidade, conversando com as pessoas. Vamos lá, então, nossos especialistas, né? O que vocês acharam da fala dessas pessoas? Elas estão aí tentando, é isso mesmo? É assim que a gente deve seguir, né? Aos poucos, tentando familiarizar a inteligência artificial, porque é algo meio diferente, Tem gente que acha que não vai resolver nada, tem gente que não confia, né? Tem medo. Como é que eu vou conversar com um robô? E aí, como é que faz? Né? Vamos lá, Ademir e Anderson com vocês. Eu gostei do primeiro comentário, da primeira entrevistada, que ela fala que não conhece, mas está disposta a conhecer, está disposta a aprender. Então, acho que isso é um começo, porque a gente está sempre preocupado com muita coisa que acontece no mundo, né? De muitas coisas ruins que acontecem, mas a gente tem que entender que tem muita coisa boa aí que pode facilitar o teu dia. Hoje eu já uso a inteligência artificial nas minhas recomendações de mercado financeiro e isso facilita. Eu encurto uma semana de trabalho com às vezes 2, 3 cliques e você vai encurtando alguma análise, algum conhecimento a mais, algum detalhe que você precisava, algum relatório. Então tudo isso facilita o nosso dia a dia e é importante que a gente aprenda a utilizar para poder a gente potencializar mais o que a gente já tem. Usar coisas boas é sempre muito bom e a gente está sempre aberto a isso. Anderson, me conta, o que você achou aí? Você que é especialista nisso tudo, o que você achou? Aquela última falou aqui nas escolas, tal. Fala um pouquinho, gostei. Eu acho que no fim as pessoas estão começando a se familiarizar com o uso da tecnologia de forma geral, não é só em relação a ChatGPT ou a outras ferramentas de inteligência artificial. É tudo muito novo. Mas o que talvez a maior parte das pessoas não perceba é que isso já está meio que embutido
dentro do dia a dia delas. Quando você está usando o teu celular, se você pede alguma coisa para a Siri, você está usando inteligência artificial. Você está em casa usando a Alexa, você também está usando inteligência artificial. A inteligência artificial, ela existe faz muito tempo. Então, desde os anos 60, a gente vem desenvolvendo, o ser humano vem desenvolvendo mais em relação a isso. O que mudou é que lá, no momento em que entrou o ChatGPT, em que eles começaram a trabalhar, a gente viu uma alteração na maneira de fazer esse trabalho. Eles usam uma maneira de trabalhar que a gente chama é quase de força bruta, né? Em que eles colocam muita informação, o cara coleta toda a informação na internet para jogar na frente das pessoas, para jogar na mão das pessoas esses dados, fazendo com que a máquina pense. Então, as pessoas, eu acho que elas estão sim no caminho, mas precisa se esforçar um pouquinho mais. Eu costumo dizer que, no fim das contas, a inteligência artificial, ela não é uma tecnologia que chegou necessariamente para acabar com tudo, vai terminar um monte de emprego. Eu acho até que pode realmente, tem áreas que a gente vai ter a troca de uma pessoa por uma inteligência, por uma IA, e já está acontecendo, né? Ele vai acontecer cada vez mais rápido, mas o ponto é, novas coisas vão aparecer. E se você não souber usar a inteligência artificial, definitivamente você está fora do jogo. Então, usar, trabalhar, estar em cima, aprender, fazer curso, né? Entender como você aplica aquilo na tua realidade é a primeira coisa que as pessoas precisam fazer. E é isso que vai fazer a diferença e também na pessoa na empregabilidade dela, na capacidade dela de conseguir se manter e conseguir fazer com que a inteligência artificial esteja presente, porque não é mais uma escolha. Não é algo que você fala, eu gosto ou eu não gosto de usar a inteligência artificial. Não, você tem que encontrar uma maneira de usar, porque ela já está presente e ela vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Se você tivesse perguntado aos entrevistados quem já digitou no Google perguntando alguma coisa, todo mundo ia falar que sim. É, verdade. E sendo que se a gente... o autocompletar do Google é a inteligência artificial. E a gente já está falando de uma coisa já há muito tempo. Quem nunca pesquisou no Google? Só que quando a gente fala do ChatGPT, de uma tecnologia mais robusta, você traz uma informação muito mais parruda. Você digita o que você precisa, ele faz conta por você, se você precisar de uma ajuda para fazer um cálculo, ele te dá uma forma de você talvez falar com mais formalidade, às vezes um e-mail para o teu chefe, um e-mail que você vai mandar para um amigo, ou um e-mail que você vai mandar para negociar alguma coisa, você pode pedir uma ajuda para negociar aquilo. Como que eu poderia fazer poderia mandar essa mensagem, eu estou negociando isso, estou negociando aquilo, o que você aconselha para fazer uma mensagem mais formal, uma mensagem que possa melhorar um pouquinho aqui na minha negociação? Você tem essa informação. No Google talvez você teria um monte de informação aleatória, que você teria que ter um trabalho de achar uma melhor, que case melhor com o que você queria. Mas a inteligência artificial te traz lá um texto e fala o seguinte, eu acredito que para você seria melhor falar assim, assim, assado. E você fala, opa, me ajudou? Mas vai de você também. Traz para você, analisa, pensa, não deixa só as coisas acontecerem, fluírem naturalmente. Usa um pouquinho para a gente poder não ficar também tão robotizado e a outra pessoa que vai receber o teu e-mail na outra ponta é um ser humano, ela vai entender que você se ajudou, muniu de informação, mas automaticamente você também estava sendo humano naquele negócio. É importante. Olha só, a produção está avisando que nós temos uma pergunta de um telespectador sobre o nosso tema, né, sobre a inteligência artificial. Vamos lá, olha só. Se um erro grave acontece em inteligência artificial que gerencia bilhões de dólares em investimentos, né, poderia afetar a economia global? É mais pandemia, mas definitivamente afeta. A gente está imerso hoje em inteligência artificial. Eu acho impossível isso não afetar. Eu vou abrir até um parênteses aqui para responder. Tem um nome ali, é o Luciano? A Luciana Freitas Guanabara. Luciana, respondendo para você, eu que sou do mercado financeiro e a gente tem reuniões com grandes gestores de fundos no país, e quando a gente olha os grandes gestores de fundos, eles estão buscando ajuda, porque dá muito trabalho você ser um gestor de fundos, de ações principalmente, que você tem que colocar lá, por exemplo, você tem lá R$1 bilhão para gerenciar. Você tem R$1 bilhão para gerenciar, Luciana. Aí imagina que aquele R$1 bilhão são ações do Bradesco, Itaú, Nvidia, Apple, Microsoft, mas um setor vai bem, você precisa tirar aquelas ações que foram muito bem para botar dinheiro no bolso e buscar outra oportunidade. Outro setor vai mal, você precisa dar uma analisada para ver se vale a pena tirar ou não.
Aí você tem inteligência artificial agora nos fundos de investimentos tomando decisão pelo gestor. Fala que não é decisão sozinho. É uma decisão que o gestor colocou lá as informações que ele precisava, ele imputou os dados e aqueles dados são levados em consideração na hora da tomada de decisão de qual ativo que seria mais vantajoso comprar agora. Por quê? Porque agiliza o nosso processo. Imagina eu, gestor, eu, analista de investimentos hoje no Brasil, um dos 1.200 no país que podem fazer recomendações, ter que analisar 400 ações da Bolsa ou analisar 6.000 ações que estão na Bolsa Americana. Se eu colocar uma inteligência artificial para fazer isso por mim, com meus critérios, ela vai fazer e vai me trazer com um clique as informações. O que eu demoraria talvez uma semana, 2, 3 semanas preparando um relatório, eu vou ter uma ajuda e facilita. Agora, o risco é grande. Imagina que você configura ela errada lá, eu configuro de uma forma que uma análise que eu faço, eu coloquei um dado a menos, diferente. Lá ela comprou uma ação, ela comprou 100 milhões de reais de uma ação que eu não queria, mas ela comprou dentro do parâmetro que eu coloquei. Então, tem sempre o ser humano ali dando um comando, que esse comando pode ser um risco. Então, todo mundo tem que estar muito atento, porque é tudo muito rápido hoje em dia, né? E eu acho que isso é interessante, até para entrar um pouquinho dentro de mercado financeiro, mas tem um autor que eu acho fantástico, que é o Ray Dalio, e ele escreveu um livro chamado Princípios. Esse livro é basicamente um compilado de regras e diretrizes de como ele roda a vida dele, mas também o investimento dele, como que ele faz o investimento. Isso, de novo, o cara também faz isso desde muito tempo atrás. E o que a gente está fazendo hoje, o que você está fazendo hoje, Ademir, não é nada tão diferente. A diferença real é que tem uma máquina ali por trás. Mas você tem uma série de princípios que vão dirigir como que você vai se comportar em determinadas situações, é a mesma coisa, é a mesma situação com a inclusão da tecnologia. Eu trouxe isso porque para que fica mais fácil para as pessoas entenderem, sabe o que acontece? Imagina o Barsi, o Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física hoje da Bolsa Brasileira. Ele começou como engraxate, já investe há 50 anos, mais de 50 anos, é investidor da Bolsa, o maior investidor da Bolsa Brasileira hoje, tem mais de 5 bilhões de reais hoje na Bolsa Brasileira. Recebe 1 milhão por dia. Uau. 1 milhão e 100 por dia de dividendos. Olha isso. E ele nunca vende nada, ele sempre compra. Uhum. Só que ele, pensa, o Barsi, até um pouco tempo atrás, falava que pegava os jornais e ia olhar os balanços das empresas, balanço por balanço. Imagina colocar a inteligência artificial para analisar o balanço para você e você já ter como pensar em outra coisa e não só ficar horas e horas analisando um balanço da empresa que pode estar ali dentro da inteligência artificial, que ela já te dá a informação que você queria, um EBITDA, que é você ter o lucro da empresa tirando depreciação, amortização e juros. Então você já agiliza um processo de investimentos. Você consegue tomar decisões com mais facilidade, com mais informação. Decisão ruim é aquela que as informações não estão todas na mesa. Olha aí, hein? Que coisa, gente! Esse negócio de inteligência artificial veio para ficar e veio também para melhorar, né? Melhorar a agilidade do dia a dia, o pessoal que trabalha, não só os investidores, mas eu acho que todo tipo de trabalho, é só você aprender a utilizar essa ferramenta, né? A gente fica com medo, ai meu Deus, mas a inteligência artificial vai tomar o trabalho do ser humano. Então o pessoal fala assim, o robô vai tomar o trabalho do ser humano. Mas espera aí, o robô ele precisa de alguém para dar o start, para falar, você vai fazer isso, é inteligência, mas é artificial. Então precisa de nós, seres humanos, para quê? Para falar para ele, eu quero que você faça isso, isso e isso. Então a gente precisa aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Olha só, tem aqui uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele declarou que a ferramenta chinesa DeepSeek é um chamado para a realidade para as empresas americanas, né? Aí, essa fala dele é porque ele se reportou na questão do chacoalhão que aconteceu quando foi lançado a DeepSeek. Você, Ademir, falou da questão da Bolsa, né? E me parece que teve uma alteração até no petróleo. Então, explica pra gente esse chacoalhão que deu quando aconteceu aí o lançamento da DeepSeek e a diferença de valor referente a DeepSeek e ChatGPT, né? Porque foi uma diferença gritante e aí, com isso, mexeu na economia. Eu vou citar algumas informações mais relacionadas ao que o mercado entendeu. O Anderson pode falar de números, porque acho que lá tem um número específico lá de 6, né? E Meta e gastaram 10 vezes mais. Então depois o Anderson pode citar essa parte do custo, por que o mercado ficou com medo
de entender que como que tem uma Meta, que é o Facebook, Microsoft há muito tempo trabalhando isso e gastaram 10 vezes mais. Como que alguém conseguiu fazer 10 vezes menos custo? Nossa. Isso penaliza as ações das empresas de tecnologia, porque o investidor fala o seguinte, eu vou comprar, eu estou preocupado agora. Eu acho que se aparecerem mais 50 DeepSeek ao longo do tempo, as minhas ações que eu coloquei, todo o meu patrimônio da minha vida, vão afundar, porque as empresas grandes vão ter esse problema. Porém, não é assim que a gente tem que levar em consideração. A gente está falando de informação boa, informação relevante, que abra um alerta para o mundo inteiro no quesito de você entender que tem coisas mais baratas acontecendo ao longo do tempo e as pessoas precisam melhorar, a tecnologia precisa melhorar. Quando a gente fala do mercado como um todo, inclusive ontem saiu que a Austrália e a Europa vão proibir, por enquanto, a DeepSeek nos aplicativos dos governos, porque eles têm preocupação com a China. A China é um país comunista, um país fechado. Até eu, como analiso Vale e analiso CSN, mineração, a gente tem dificuldade de ter informações da China. Então, a gente tem essa preocupação inicial, nós do mercado, com a questão da DeepSeek. A Europa e a Austrália proibiram já ontem, já que não vai ter DeepSeek nos aplicativos dos governos por enquanto, porque a China, então, eles querem saber mais. Então, a China sempre dá essa pitadinha de curiosidade, porque é fechado. A gente não tem tanta informação. Eu, como analista, preciso de informação de minério lá. Eu preciso saber quanto será comprado de minério para o próximo trimestre, para ver se eu consigo recomendar a compra de Vale para os meus acionistas. Então, eu preciso analisar isso. E como você tem poucas informações fechadas, gera um pouquinho de receio de alguns espectadores do mercado. Porque a China é fechada e você não tem tanta informação, igual o Brasil tem, igual os Estados Unidos tem, que você tem ali livre, as pessoas pesquisam o que querem aqui e tal, vão pesquisando, tem informações relevantes, as empresas podem falar, lá todo mundo só fala tudo muito travado ao governo. Então, só tem essa preocupação no mercado hoje, que abala um pouquinho o mercado e abala algumas ações de tecnologia, tá? Inclusive, naquele dia, a nossa bolsa subiu, Anderson. O pessoal falou, Ademir, mas a NVIDIA está caindo tanto, a Microsoft está caindo tanto, a NVIDIA caiu a maior queda da história da bolsa, nunca tinha uma empresa que perdeu tanto valor de mercado na história. Nossa, olha isso. Então, eu falei, não, mas a nossa bolsa brasileira, qual a empresa de tecnologia que tem? Muito pouco. Então, nossa bolsa não sofreu naquele dia. Porque nossa empresa não tem quase nenhuma empresa de tecnologia assim, voltada para a inteligência artificial. A WEG, que é uma empresa de motores, tecnologia, energia solar, já está trabalhando muito em inteligência artificial. Ela caiu naquele dia, acho que, se eu não me engano, 8% a WEG caiu. Mas não é uma das maiores empresas que a gente tem hoje, uma empresa com muito fundamento, e não é para você. Por isso que eu te falo, 95% foi emoção daquele investidor de curto prazo, e 5% foi a razão que ele não teve. Ele começa a pensar depois que ele tem os dados na mesa, sendo que ele poderia deixar acontecer, pensar e depois tomar a decisão. Mas não é assim que funciona, as pessoas precisam melhorar muito a questão da emoção. Muito bem, Ademir Anderson. Fala dos números lá que eu falei. A gente, verdade. vamos falar dos números. E daqui a pouquinho a gente tem aí uma pergunta. O Gustavo Nogueira de Souzas, ele está querendo saber aí sobre investimento, risco do mercado. Já a gente responde você, tá bom, Gustavo? Agora, fala pra gente dessa diferença, Anderson. Quanto que a Meta estava gastando ao longo desse tempo e quanto que a DeepSeek gastou. E o que acontece? Por que a DeepSeek veio e dessa forma, né? Que diferença gritante, o porquê disso? Como que eles conseguiram? Por que eles sempre conseguem? Porque isso tudo foi uma organização, para mim, tá? Foi uma organização muito bem feita do governo chinês. A empresa não é uma empresa estatal, a DeepSeek. Ela é uma empresa normal, como as empresas que existem aqui. Mas a organização, o timing, né? Ela entrou meio que junto com o Trump, né? Junto com os anúncios. Se você olhar no palanque, né? Naquele momento que o Trump tá entrando, ele tá junto com o Mark Zuckerberg, da Meta, ele tá junto com o Jeff Bezos, da Amazon, ele tá junto, com Elon Musk, ele tá junto com a nata da tecnologia e da inteligência artificial. E aquilo foi muito notório para mim, você vê o que aconteceu naquele momento em que esses caras simplesmente lançam algo. Imagina que você tá aqui, né, com a sua empresa, fazendo um baita de um trabalho e amanhã aparece alguém fazendo o mesmo trabalho por 80 vezes mais barato
86 vezes, se eu não me Nossa, engano. mas é Então eu falei Mais barato. Falei só 10. A diferença é É gritante. gritante, né? E o peso, ele não é só sobre as empresas de inteligência artificial que não estão listadas na bolsa, na verdade. Ele é muito grande em cima da NVIDIA, principalmente. Porque a NVIDIA é uma empresa que ela faz componente, ela faz computador. Esses computadores que rodam inteligência artificial são os computadores da NVIDIA. E aí, a NVIDIA foi a empresa que mais caiu de preço. Ela caiu por quê também? Porque a galera olhou lá e falou, mas peraí, se eu vou fazer um computador, se o cara faz um computador aqui, e eles estão anunciando, né, teve a CES, que é um evento grande, um pouquinho antes, e eles anunciaram novos computadores, e eles estão fazendo cada vez, sabe, tem uma lei da inovação de Moore, né, que a cada um ano você meio que dobra ali a velocidade, a capacidade e tal. E a NVIDIA está trabalhando muito forte em mudar isso absurdamente e está conseguindo. Porém, eles estão anunciando aumento de fábrica, eles estão anunciando que eles vão colocar mais dinheiro em chip, e aí chega alguém e fala, olha, você não precisa de todo esse poder. É muito mais barato, é muito mais fácil, pode fazer com pouco. Tanto que eles usaram na DeepSeek um volume de chips, né, de computadores, que era muito atrasado, e mesmo assim eles conseguiram fazer. E é por isso que eles conseguiram fazer mais barato. Agora, o como eles fizeram já é um outro ponto. Porque é aí que conta de verdade, né? O que a gente viu ali com a OpenAI foi muito inovadora. Ela trouxe uma maneira absurda de conseguir trazer a inteligência artificial para o dia a dia das pessoas. E eles operam em déficit, né? Eles trabalham, eles entraram, na verdade eles entraram, era para ser uma ONG ali, uma empresa que sem fim lucrativo, e ao longo do tempo eles viram, cara, a gente está gastando demais, está comprando muito chip, eu preciso arrecadar dinheiro, e eles começaram a cobrar. E aí tem hoje duas assinaturas, uma é a que eu pago, inclusive de $20 por mês, e tem uma outra maior de $200 por mês. ChatGPT. Do ChatGPT. Para conseguir cobrir. Só que $200 dá quanto em reais? Vezes 6, né? A gente está falando de R$2.000 praticamente. R$2.000 por mês. DeepSeek está aberta hoje. A DeepSeek é open source. O que quer dizer open source? Quer dizer que o código dela é aberto. Eles pegaram, eles abriram o código e jogaram para a comunidade. Só que assim, ele é aberto pelo monomútil, né? Ele é programado, mesmo que você não tenha... E isso é importante dizer, a gente não sabe exatamente todo o processo que acontece lá dentro de uma inteligência artificial, e ninguém sabe, tá? Esse é um dos pontos. Quando você faz o que a gente chama de aprendizado de máquina, que é ensinar a máquina a fazer alguma coisa, é uma coisa de força bruta mesmo, que você coloca, por exemplo, 1 milhão de imagens de gatinho e mais meia dúzia de cachorro ali no meio. E aí você ajuda a máquina no começo, depois ela começa a distinguir o que é um gato e o que é um cachorro. Isso é um aprendizado de máquina, mas a gente não sabe como a máquina faz isso. A gente não sabe. O ser humano não sabe. Então é uma caixa preta. Quando a gente fala de inteligência, ela está realmente sendo inteligente, ela está funcionando. Sim. Ela não tem, o que a gente acredita, né? Ela não tem consciência, mas ela tem a inteligência. Então ela faz isso sozinha. E é por isso que você precisa de cada vez mais volume de informação, cada vez mais máquina. Aí, de repente, chega uma empresa que ninguém nem conhecia, né? E do dia para a noite, coincidentemente, na hora em que os caras estão anunciando... Juntos, né? Olha Juntos só, gente, ali. a gente está chegando aqui, tem um plano de 500 bilhões, se não me engano, né? É. Então, chega com um plano de 500 bilhões de ajuda, e o governo vai estar lá apoiando. E isso, para mim, é só um golpe, né? É uma estratégia muito pesada de retaliação também, porque a ferramenta já estava lá, eles resolveram anunciar no momento propício. Tem outras ferramentas, tem outras inteligências, mas eu acho que o ponto principal é realmente essa de você olhar a questão financeira. E só uma coisa antes que eu me esqueça, a gente está falando aqui de números que são absurdos, mas não dá para esquecer que a própria DeepSeek deve ter usado os dados do próprio ChatGPT para ser treinado. Olha isso. E aí é isso que inteligência facilita. artificial, Então, né? tem N nuances, tem uma guerra que a gente está vivenciando, meio que uma guerra fria aí que está acontecendo É e tudo ninguém... muito recente, né, Anderson? A gente está começando a entender agora mesmo o que está acontecendo, né? A NVIDIA, há 2 anos atrás, eu estava no Safra e a gente estava recomendando comprar as ações da NVIDIA.
De lá para cá, as ações subiram mais de 1000%. Que você, para ganhar 1000% na poupança, você precisaria de 99,20 anos. Fiz a conta aqui quando você estava falando. Você precisaria de 99 anos, em 2 anos a gente conseguiu entregar para o nosso cliente um retorno. Por quê? A gente está olhando o mercado. O mercado é oportunidade. Não dá para pensar. Eu até tenho uma frase antes que eu falo o seguinte, ó, invista para longo prazo, mas nunca menospreze o curto prazo. O curto prazo é isso que a gente está falando aqui. Sim. As coisas vão acontecendo. Não é que o ChatGPT é curto prazo, nem DeepSeek vai ser curto prazo, mas o que ela traz de movimento, de oportunidade, é agora também. Você tem a oportunidade de melhorar, você tem a oportunidade de criar um projeto que você demoraria anos para poder construir, você pode ter uma ajuda da inteligência para poder facilitar e tirar do papel o projeto. Então, tudo isso, ao longo dos anos, vai trazendo para a gente. Só que as pessoas que estão desconectadas, elas perdem as oportunidades de conhecer mais, de executar alguma coisa que a gente é difícil de executar, né? O ser humano ele é difícil, a gente é procrastinador, a gente não quer executar as coisas, mas tem que executar. É levantar a cabeça e falar o seguinte, o que eu preciso para executar? Eu preciso disso. Digita, vê se tem uma ajudinha ali para você que te dá um norte, e você vai atrás das pessoas que ele te ajudou a encontrar. Ó, tem que procurar o Anderson, tem que procurar um cara especialista em inteligência artificial para desenvolver esse projeto da tua empresa. Você tem uma ajuda ali de uma inteligência que conhece muito de tudo, mas que a gente está sempre por trás ali para tentar fazer ela mitigar os riscos. Igual teve a pergunta ali, não sei se você vai comentar agora. Vamos lá então. Alô, Gustavo. Gustavo Nogueira de Souza, bom dia. Obrigada pela sua participação, querida. Ele pergunta aqui, ó, vamos ver. Os governos e reguladores conseguem acompanhar o avanço da IA nos investimentos ou nós corremos um risco de ter um mercado descontrolado? O mercado é controlado? Vamos lá. Primeiro, início de conversa, o mercado é controlado, pô. Vamos responder ali, ó. Gustavo, obrigado pela tua pergunta, acho que é uma pergunta muito legal. E eu que estou vinculado direto à CVM, o Gustavo perguntou, ele deve conhecer a CVM, que é o órgão regulador no Brasil, que regula a parte de investimentos imobiliários, que é ações, mercado de renda variável, a CVM cuida. O Banco Central é um fiscalizador de instituições financeiras. O Banco Central defende um processo de constituição, fiscalização do processo financeiro e da política monetária. Quando a gente fala da CVM, a gente está falando, Gustavo, a CVM está tentando, cara, porque infelizmente no Brasil a gente não tem muita educação financeira e a CVM vem tentando com um orçamento pequenininho, porque o governo nunca investe muito nisso. A CVM é um órgão fiscalizador, mas com pouco investimento. Então ela sofre para poder conseguir. Por isso que você vê muita influência na internet hoje que dá dica de investimento. Eu falo que quando você é um analista certificado, você não faz recomendação, você não dá dica de investimento, você dá recomendação. Porque recomendação existe responsabilidade, recomendação existe análise, tempo e certificação. Eu duvido se alguém de vocês que está aqui no estúdio hoje, ou para você que está assistindo, se teu filho ou tua filha ou tua esposa adoece, você leva ela no médico, chega lá, o médico, a enfermeira fala, a cirurgia vai ser feita por fulano de tal, por Rodrigo tal, que o doutor Rodrigo, mas ele não tem o CRM, você não faz. Mas você aceita dica de investimento na internet. Só dica por dica. E não busca um profissional que possa te ajudar de verdade num plano e que ele é certificado. A certificação é importante. Imagina que você está de férias, a criançada voltou da escola agora, mas você estava de férias, está no aeroporto, lá, abriu o portão lá, que você vai entrar para o voo, e a aeromoça falou, pessoal, só para avisar, é o primeiro voo desse piloto e ele não tem brevet. Você não voa, mas você aceita dica de investimento. Você não busca um profissional que te oriente de verdade, que monta um plano financeiro que é certificado. As pessoas menosprezam isso. Aí depois falam que caiu em golpe. Claro, caiu em golpe porque você quis, cara. Porque o golpe está aí. Pirâmide financeira tem um monte por aí. Então fuja dela. Toda vez que você tem alguém prometendo rentabilidade no mercado que é renda variável, não existe. Já é mentira. Você escuta. A pessoa te ligou e fala, vou te prometer 10% ao mês. Aí você escuta, claro. Você fala, não, tudo bem, e aí, como é que funciona? Não, garantido, todos os meses, e tudo isso vai acontecer e eu vou te devolver tanto, você vai ganhar tanto. É mentira. Então você fala, não, obrigado, tá, boa sorte com seus negócios aí, Deus abençoe, que você mude de profissão. É assim que tem que falar. E não cair na lorota de promessa de investimento, promessa de garantia de investimento em renda variável. Muitos golpes foram relacionados à criptomoeda. Só o ano passado tinha um dado de 45 bilhões de reais só de fraudes financeiras no Brasil. Quando você olhar, era tudo relacionado à criptomoeda. Por quê? Porque eram as pessoas falando, me dá o teu dinheiro que eu vou investir por você. Isso é mentira.
Você tem que aprender. A gente está falando que as pessoas precisam conhecer. Conheçam inteligência artificial, conheçam investimento. Aí você vai lá e faz. Você abre uma conta na corretora com teus dados, não com os dados de ninguém. Você transfere o teu dinheiro para a tua conta da corretora. Você faz suas próprias aplicações. Mas aí você precisa de um bom profissional, uma boa empresa que faz esse trabalho de consultoria, um bom profissional certificado. Porque a gente não quer, você está aqui, jornalista, tal, tá todo mundo aqui, um especialista, todo mundo quer especialista falando. Mas na hora de você contratar alguém, você não quer. Você quer diquinha e você não quer passar pelo processo. E é doloroso passar pelo processo, mas é ele que te leva para o outro patamar. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, ó, o Carlos Menezes do Cambuí. Alô, Carlos, bom dia para você. Obrigada, viu, por estar com a gente aqui no Estúdio Câmara. Vamos lá. Se a inteligência artificial errar na análise de uma tendência de mercado, isso pode causar uma crise na Bolsa de Valores? Anderson, a inteligência artificial ela pode errar assim? A gente chama isso de alucinação. De quem? Nossa, da inteligência. É dela. Gostei. E acontece bastante, inclusive. Inclusive, uma das coisas que é interessante sobre a própria DeepSeek é que ela tem um baixo nível de erro, mas todas têm erro. Porque, como eu disse, a mesma história ali de você colocar uma máquina para aprender, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, né? Pode ser que em alguma hora ela inverta a situação, ela não entenda. Algum cachorro parece gato, etc. Isso pode acontecer, mas o ponto é, ela erra e definitivamente ela erra bastante até. A DeepSeek conseguiu um processo em que ela faz algo diferente, é por isso que é um dos motivos pelos quais ela conseguiu reduzir o custo, mas ela trabalha olhando principalmente para informações básicas e para especialistas. É como se ela chamasse um especialista a cada momento, né? Ela chamasse um especialista a cada momento que fosse necessário ou que fosse requisitado. Então, isso reduz bastante o erro. Por outro lado, você está compartilhando seus dados com o governo chinês, e aí eu não sei se você quer fazer isso. Mas eu uso, de qualquer forma, eu uso as duas, eu uso mais uma pancada de outras. Inclusive, eu também uso serviço de especialista, por exemplo, quando eu preciso fazer investimento, porque eu não sou especialista em investimento, mas eu uso também inteligência artificial para tirar dúvidas a respeito dos meus investimentos atuais, para entender como é que a bolsa está indo, para receber informação sobre as novidades do mercado. Então, tem muita coisa que você pode fazer usando a inteligência artificial. Mas, de novo, já tem muita empresa, eu na verdade nem me recordo, mas tem uma empresa que já usa há anos inteligência artificial, eles têm um algoritmo super fechado, e eles vêm bater no mercado assim, ano a ano, já faz bastante tempo. Eu realmente não recordo o nome agora, mas já é usado. As pessoas já estão usando faz bastante tempo. Nada disso é realmente novidade. O ponto pode... Cara, é outra pergunta. Essa é outra. Eu gostei do pessoal, Anderson, eu gostei muito de... Agora fiquei feliz de estar aqui hoje, mais ainda do que eu já estava, porque... Você vê que muita gente falando... Bastante curiosidade, você falando viu? de bolsa também? Exatamente, me surpreendeu, viu? Me surpreendeu. Falando de investimento, sendo que a gente hoje no Brasil tem 2% da população que investe. A gente tem um país com 220 milhões de pessoas ali, dados do IBGE, e você tem Estados Unidos com 60% da população que investe e Brasil com 2% da população que investe. A gente é um bebezinho começando a andar. E o pessoal está falando, isso é muito bom. Curiosidade de saber como funciona, o que é. Exatamente. Né? E como que a gente faz. E entrando nesse detalhe do Anderson aqui, que o Anderson falou muito bem agora, e eu queria só complementar essa questão dos erros. Hoje eu tenho um grupo de recomendação até na Bolsa, que ele já existe há 48 meses, sempre eu. 48 meses ali, todos os dias do mercado e tal, e a gente agora acrescentou a inteligência artificial e com a minha informação para que ele possa me mostrar coisas que eu precisaria estar olhando. Imagina que eu estou acompanhando 10 ativos, 10 ações. Eu tenho que olhar uma a uma, olhar os dados de cada uma, tal, em quanto tempo, e ele faz isso para mim em segundos. Então, me demanda menos tempo para tomar decisão, ou até mesmo tem a maneira dele fazer a recomendação sozinho. Só que aquela recomendação sempre aparece para mim, para saber se está viável ou não viável. Então, os erros podem acontecer, mas sempre a gente tem que fiscalizar. Por isso que no mercado financeiro, os gestores de fundos, eles são muito céticos ainda. Eles são arcaicos. Eu falo que a diretoria do Bradesco parece que nem usa o WhatsApp. Eu até brinco, né? Sério mesmo? Não deve usar porque
são arcaicos demais nas decisões. Eu falo, agora o Itaú é um banco de engenheiro, então é um banco que é muito mais tecnológico, Sim. sempre teve a Itaú Tech por trás, Itaú Verdade. e tal, então é muito tecnológico, por isso que virou o maior banco privado da América Latina, então o Itaú evoluiu, o Bradesco evoluiu menos, então eles foram muito abertos, eles falavam sobre isso, que eles realmente ficaram atrasados, então a gente até brinca no mercado que eles não deveriam nem usar o WhatsApp lá na diretoria. Mas voltando aqui ao ponto daquela pergunta anterior, é falar que as decisões no mercado financeiro, a gente teve reunião de gestor de fundos recentemente, um comitê, e, cara, só tinha um fundo de investimento usando inteligência artificial. Então você percebe que eles ainda têm medo. O mercado financeiro não está largado assim. Os gestores estão cuidando de bilhões de reais das pessoas. E eles têm reputação e eles têm preocupação de não entregar resultado. Porque se ele não entregar resultado, você vai solicitar resgate. E se você solicitar resgate, você não paga taxa de administração. Eles vão ver do quê? Então eles precisam ter muito cuidado em trabalhar o teu dinheiro. Por isso que eu te falo, tem que buscar profissionais sérios, porque ele tem cuidado de verdade do teu dinheiro, porque ele tem reputação, ele tem mercado, ele tem Banco Central e tem CVM atrás deles ali fiscalizando todos os dias, e o cara que dá dica de investimento na internet, que nunca foi de mercado, não tem ninguém fiscalizando. É só ele ali falando o que ele quer e você aceitando ouvir o que você quer. Então, cuidado, porque aí você vai só crescer. Não vai retroceder e depois aprender com a queda. Ninguém precisa aprender só depois que perdeu ou depois que caiu. Vamos aprender com o erro de alguém porque é mais inteligente. Olha aí, tá vendo só? Posso até acrescentar um ponto que eu acho que Vai lá. eu acho que é super importante, as pessoas às vezes não se dão conta. Mas independente de você ter uma recomendação numa inteligência artificial, a decisão é humana. Sim. É sempre o ser humano que está decidindo ali, que está falando, eu vou comprar mais, eu vou vender mais, o que eu vou fazer? Porque se você, na verdade, terceirizar a decisão para a máquina, ela não vai sofrer com a consequência. Mas você vai. Então tem que tomar bastante cuidado. Exato. É quase uma resposta, né, da pergunta da Mariana Souza do Taquaral. Ela pergunta: a IA pode tornar os investidores dependentes demais dela a ponto de não conseguirem mais tomar decisões sem ajuda? Então, Mariana, obrigada pela sua pergunta. O Ademir, né, acabou de falar que os investidores estão aí a passos um pouco lentos, né? Meio devagar, porque é importante tomar um cuidado especial, porque são investidores, são bilhões de reais e eles precisam que dê certo. Dê certo, exatamente. Mariana, obrigado pela pergunta. Acho que é muito interessante você ter essa preocupação, porque na minha cabeça, vendo a tua pergunta, na minha cabeça vem que você é uma pessoa que quer buscar conhecimento, não quer ficar dependente de inteligência artificial, mas com certeza está aberto a aprender mais com elas e ter mais informação. Então, eu que sou analista de mercado hoje no Brasil, isso chama analista CNPI, que eu falei para você, hoje tem 1.200 no Brasil, só que podem fazer recomendação no país. E quando a gente olha a inteligência artificial, ela encurta meu tempo de análise. Não é porque eu não fiz a mesma análise, é porque eu coloquei as informações que eu preciso. Imagina, Mariana, que eu preciso de um EBITDA da empresa. Quem é do mercado vai entender, mas o EBITDA é quando a empresa tem lá o seu lucro, ele tira lucro, depreciação e amortização, aí tem lá o lucro da empresa, beleza. Quanto foi o EBITDA daquela empresa? Quanto ela conseguiu faturar depois que ela tirou todas as despesas dela de financiamento, de empréstimo? Isso aí, eu não preciso mais ficar olhando, Mariana. Eu posso colocar na inteligência artificial o EBITDA do Itaú e ela já me dá a informação. Então eu não precisei me debruçar horas e horas em cima de um balanço para fazer usar um balanço da empresa, pegar. Então a inteligência artificial pode me dar essa informação em segundos, sendo que eu ia demorar horas e horas debruçado em cima de um papelão lá, de um relatório, olhar tudo. Então é disso que a gente está falando, tá? Então esse cuidado é importante. Eu não tomo decisão hoje pautada em inteligência artificial, eu sou bem raiz, eu sou analista, então eu estou ali olhando bolsa, olhando notícia, olhando técnica, eu sou analista gráfico também, então sou especialista em gráfico. E eu sempre estou olhando o passado para tomar decisão para o futuro. Vai adivinhar o futuro? Não, mas o que aconteceu no passado vai se repetir nas ações. Então a gente sempre está olhando o passado para poder buscar boas oportunidades. Então tudo isso acontece no mercado e a inteligência artificial, para mim e para o mercado financeiro, eu falo com autoridade aqui. Ele vem para encurtar o nosso trabalho de análise, para dar mais embasamento e trazer informações rápidas num clique, que eu demoraria meses talvez para conseguir. Clique esse que a gente precisa entender, aceitar e estudar, né, Anderson? É a nossa inteligência artificial. Sem sombra de dúvidas. Vocês são nossos facilitadores, cara. Facilitadores. Antes de vocês, eu ficava horas e horas, semanas e semanas tentando pegar informação. Olha aí, que maravilha. Pois é.
Mas é uma Agora- loucura, né? A gente está vendo uma mudança de paradigma na maneira como as pessoas se relacionam com a tecnologia. E o ser humano, nosso cérebro não evoluiu tanto nos últimos 5.000 anos, mas o mercado evoluiu absurdamente, a tecnologia evoluiu e a gente está se adaptando todo dia. Eu ia contar até um caso que eu acho super interessante, que saiu um paper agora, saiu um estudo científico falando sobre o uso da inteligência artificial na medicina. E foi muito bom. absurdo o tipo de resultado que a gente conseguiu ver lá. Então, basicamente, eles fizeram testes com médicos usando inteligência artificial e também com a inteligência artificial pura. E esses testes foram testes para entender quem é que dava o melhor, fazia melhor anamnese, dava o melhor resultado ali. Pô, você tem isso, você tem aquilo, vai fazer um tratamento assim, ou assado. E nos resultados, eles conseguiram perceber que quando as pessoas tomavam as decisões, tinha um aproveitamento muito baixo, assim, abaixo de 60%. Quando o médico tomava a decisão com inteligência artificial, isso subia um pouquinho, ia para coisa de 65%, 70%. Mas quando a inteligência artificial ia lá e fazia anamnese sem os vieses do profissional médico, eu estou falando especificamente nesse caso, ela conseguia trazer um aproveitamento de mais de 80%. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é importante, se você souber realmente usar, se você souber aproveitar a ferramenta e souber a quem recorrer para validar aquelas informações, você vai conseguir extrair muito mais da ferramenta do que pura e simplesmente tentando fazer um mix diferente, sabe? De chegar, eu vou pedir para que a inteligência artificial me fale sobre um assunto X, eu não vou entender absolutamente nada do mercado e vou achar que o negócio vai resultar em algo fantástico ali no fundo. Não vai. Ele vai te ajudar a ter uma informação média, porque a informação que está lá dentro já é informação do mercado, é informação que está todo mundo falando. E não necessariamente essa informação é boa. O que vale é se você tem algum conhecimento prévio para fazer as perguntas certas, você vai ter um resultado muito melhor. Então, vale a pena dispensar um pouquinho de tempo, gastar tempo com a inteligência, mas vale se aprofundar, não é para esquecer de pensar, esquecer de entender como as coisas funcionam. Tá Eu certo. vou só Sem isso, complementar não- rapidinho aqui, porque a gente brinca no mercado que existe a dopamina barata e a dopamina cara, né? Uhum. Quando você está lá no Instagram, na rede social, descendo sua barra de rolagem, ali é dopamina barata. Total, Você né? fica lá o dia inteiro. Procurando o quê? Né? Agora, só para meu livro, da Roça Bolsa de Valores, Uau. da Roça Bolsa, se você passar bom. 2 horas lendo um livro, ele te dá sono, você dorme em cima da página que você está lendo. Porque é dopamina cara. É dopamina que teu cérebro não está acostumado. Ele quer. Teu cérebro é preguiçoso. A gente tem 2,5 kg no máximo de massa aqui e ele consome 85% da energia do nosso corpo. Ele é o cara que suga a energia do nosso corpo. E se você vai para algo que começa a gastar energia demais, ele começa a te dar outras questões que ele não gostaria. Ele gosta de te levar para deitar, ele gosta de te levar para sentar. O teu cérebro gosta disso. Ele não gosta de dopamina cara. Atividade física é dopamina cara. Você lê um livro é dopamina cara. Rede social é dopamina barata. Então, a gente está falando de complemento aqui. Inteligência artificial para te dar uma dopaminazinha ali de falar o seguinte, tá rápido, é uma dopamina legal. Mas você entender que você precisa aprender a perguntar. Se você não souber perguntar, É isso. não adianta, não. E a dopamina desse programa de hoje? Como é que tá? Tá cara, tá barata? Gente, olha, eu quero agradecer o pessoal que tá mandando mensagem pra gente e dizer para vocês que sim, nós vamos responder todas as mensagens através do nosso WhatsApp. A gente, infelizmente, não vai conseguir responder vocês agora nesse momento, porque a gente já está encerrando o nosso programa. Nós até extrapolamos um pouquinho o tempo. Vocês acreditam que nós temos ainda para responder
28 perguntas. E claro que nós não vamos conseguir responder, porque senão nós vamos ter que ficar aqui também. Eu me comprometo a responder para vocês. Olha Se aí. for relacionado a investimento, eu respondo. E aí, o Anderson Anderson, você responde então a inteligência artificial? Sem sombra de dúvidas. Ai, que legal. Olha só, então, Ademir responde, você que fez a sua pergunta relacionada a investimento, o Anderson responde a sua pergunta relacionada à inteligência artificial, e aí os nossos convidados, a gente já chega no momento das considerações finais, infelizmente, né, porque esse programa tá cheio de dopamina cara. É isso, Ademir? É isso mesmo. Eu vou fazer minhas considerações agradecendo, obrigado pela participação também, que acho que a gente vai aprendendo todo dia. Eu que uso já, não sou especialista no tema, você que é. E, então eu quero aprender cada vez mais essa conexão com o Anderson. Agora a gente vai se conectar também, se Deus quiser. Quero agradecer aqui pela oportunidade e me apresentar de novo. Eu sou o Ademir Siqueira, eu sou especialista no mercado financeiro já há 18 anos. Eu passei pelo Departamento de Investimentos do Bradesco, Itaú, Citibank, HSBC e Banco Safra. E sou um dos poucos brasileiros hoje que podem fazer recomendações de investimento. Então, busque pessoas sérias para poder te orientar. Tem muitas pessoas boas no mercado. Cuidado com os teus investimentos, é a tua vida que está ali. Então, você precisa entender que a tua família depende daquilo, os teus filhos, o teu plano financeiro, a tua saúde financeira depende da tua consistência. Então, Brasil hoje com a Selic a 13,25, é tua hora de começar. Você fala, nossa, Ademir, o juros está ruim. Está péssimo para a economia. Juros altos é péssimo. Próxima reunião do Copom vai aumentar mais 1 ponto percentual, vai para 14,25. É horrível. Só que para você que está começando, você vai ganhar mais de 1% ao mês em investimento risco soberano. Então é hora de começar com R$15, R$10, R$5. Já tem título do Tesouro Nacional com 30, 40, 50, começa. Uma ação do Itaú é R$33. Uma ação do Bradesco é R$13. A ação do Banco do Brasil, 200 anos de história o Banco do Brasil tem, a ação é R$28. Qual que é a desculpa para não começar a investir? Mas você vai voltar aqui no Estúdio Câmara para explicar para a gente como é que a gente começa, porque isso muito me interessa. Exatamente. E eu tenho certeza que é interesse também dos nossos telespectadores. Me comprometo. Você volta? Volto, me comprometo a ajudar vocês a gente fazer maravilha. Um programa só de qual que é a recomendação para isso, qual que é a recomendação para aquilo. Tô aqui então, à disposição de vocês. Combinado aqui ao vivo, tá bom, Ademir? Então você volta para explicar e ensinar a gente como nós devemos fazer para investir. Tá certo? Vai. Agora você, Anderson, esteja sempre com a gente aqui, que a gente precisa aprender muito sobre DeepSeek, ChatGPT, e a gente precisa inserir nesse mundo da inteligência artificial. Esses caras encurtam a nossa... A gente tem um projeto para 10 anos, os caras fazem a gente conquistar eles assim com informação em uma semana. É muita informação, é muita informação. Não, tá certo. Eu agradeço de novo aqui o convite para participar do programa. Obrigado também pela parceria, foi muito bacana, adorei. O papo foi muito bom. Eu quero convidar a todos também que queiram entender um pouquinho mais de inteligência artificial, mais no meu mercado, que eu acho que eu acabei não explicando direito, né? É o Growth Hacking. O que é o Growth Hacking? É uma metodologia criada no Vale do Silício, utilizada para escalar o crescimento das empresas. Então, quando a gente está falando de crescimento, a gente está falando efetivamente de crescimento de retorno financeiro, de que ela invista menos e que ela ganhe mais. Como que a gente faz isso? Através de N táticas, especialmente relacionadas a marketing, vendas e sucesso do cliente. E dentro desse contexto, acabou entrando a inovação e a tecnologia de marketing, o que a gente chama de Martech, e é nesse contexto que eu estou mais inserido dentro da inteligência artificial. E, recentemente, a gente fez um curso com um cara chamado Lincoln Murphy. Lincoln Murphy é o cara que inventou o sucesso do cliente. Sou eu e ele nesse curso. E eu queria também presentear o pessoal que está aí. É só entrar em contato, na verdade, só entrar no nosso site, que é o Growth Labs. Aí eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, fica mais fácil. growthlabs.com.br. Vai ter uma informação lá de cursos e eu vou entregar gratuitamente um curso que a gente está cobrando hoje R$500. Eu vou dar de graça para quem entrar lá e acessar. Então, a ideia é que você comece a utilizar a inteligência artificial para o teu contexto. No nosso caso, eu estou colocando ali, é muito voltado para marketing, para vendas e sucesso do cliente, que são áreas que estão mais relacionadas comigo, mas eu tenho certeza que mesmo que você não esteja nessa área e esteja buscando um pouquinho mais de profissionalização, isso pode acabar ajudando você. Tá bom? Link está na tela, hein? Link está na tela, growthlabs.com.br.
Olha só, você acaba de ganhar um presente, né, do Anderson Palma. Você vai aprender um pouquinho sobre inteligência artificial. O presente é de graça, né? Então, Vou aproveitar, vamos lá, vou aproveitar. aproveita. Olha, Olha só que delícia, né? Vou aproveitar para dar uma dopamina na cara também, pro pessoal. Dopamina na cara, vamos lá. Eu não sei como é que eu posso passar o e-book do livro, Aham. porque a gente pode mandar gratuitamente, deixar no link de vocês o e-book do meu livro, da Muito Roça bem, Bolsa, muito e bem. o pessoal pode baixar o e-book lá, ler com tranquilidade e aprender sobre o mercado financeiro. Olha aí que beleza. Então, fechando a nossa quarta-feira, estamos no meio da semana e com muitas informações, com presente para você e com presente para nós aqui que recebemos, né? Essas duas pessoas. Eu acredito que hoje o programa foi de grande valia para muita gente e a gente quer agradecer a sua participação, agradecer a participação do Anderson Ademir, Obrigado. né? Duas pessoas que realmente vêm para fazer a diferença no mercado da tecnologia, na questão aí do mercado da economia. E o Ademir volta, o Anderson também volta, porque a gente precisa de vocês novamente aqui no programa, né? Então, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, mais uma vez, essa dupla de peso, Obrigado, essa dupla obrigado. sensacional que nós recebemos. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal de casa, né, que ligou, aliás, que mandou mensagem, que participou, eles vão responder. Fique com a gente, não esquece disso não. E amanhã nós temos Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã. E olha, o tema de amanhã é desafiador. Amanhã a gente vai falar de futebol. Legal. Nós vamos falar de Guarani Ponte Preta. Ah, E aí o retorno dessa galera e a temporada 2025 do futebol aqui na cidade de Campinas. Eu tenho certeza que você vai adorar o nosso tema e, claro, sempre trazendo especialistas, né, para fazer aquele debate legal e você participando através do nosso WhatsApp. Preciso encerrar, não dá tempo para mais nada. A gente só deixa aqui um grande abraço para você, uma excelente quarta-feira. E amanhã nós temos encontro marcado às 8 da manhã com mais Estúdio Câmara. Valeu, até lá, bom dia!